E aí pessoal, tudo bem? Professor Demetrios aqui. Vamos à resolução da questão 16 do SSA 1 2025. Nos diz o seguinte: uma conjectura é uma hipótese que, uma vez provada e cuja demonstração seja aceita pela comunidade matemática, passa a ser denominada de teorema. Uma vez teorema, ela pode ser utilizada como base ou fundamentação teórica na demonstração de outros teoremas. O matemático russo Christian Goldenbach, estudando o mundo dos números primos, conjecturou que, e aí vem a conjectura de Goldenbach, bastante famosa, né? Se um número par é maior do que 2, ele poderá ser escrito como a soma de dois primos. Ou seja, qualquer número par maior que 2, ou seja, de 4 em diante, ele sempre pode ser escrito como uma soma de dois primos. Vamos lembrar, pessoal, que número primo, par, só existe o 2. Todos os outros primos são ímpares. Só o 2 que é par. Bem, se eu considerasse os negativos, menos 2 também é par. Mas pensando só em positivos, né? Geralmente são só com os positivos que a gente trabalha. Então 2 é par, é único e o resto é tudo ímpar, tá? Aí diz assim: mas a conjectura de Goldenbach até hoje nunca foi provada. Por isso que ainda é conjectura, né? Senão seria teorema. Ciente dessa conjectura quase aceita como um teorema, responda a seguinte situação-problema. Aí essa é a pergunta: quantos pares de números naturais primos existem cuja soma é 24? Antes da gente responder a questão em si, só para entender um pouquinho a conjectura, tá? Vamos lá, pegar um número par maior que 2. 4, por exemplo, né? Concorda que 4 a gente pode escrever como a soma de dois primos? Quem seriam os dois primos? 2 mais 2. 6 também é par. Quem seria o 6? 3 mais 3. 3 é primo. 8. Quem seriam aqui? 5 mais 3. Tanto 5 quanto 3 são primos, tá? Sei lá, vamos pegar um mais alto um pouquinho. 16. O 16 seria quem? 13 mais 3. Tanto 13 quanto 3 são primos. E a pergunta que fica é: será que isso vai dar certo sempre? Parece que dá, né? Só que esse parece é perigoso em matemática, porque quem garante que lá na frente, quando eu pegar o número 17.392, concorda que isso é um número par? Vão existir dois números primos que somados dê isso. Então o problema de a gente confiar na intuição é isso, né? Vai dando certo ali no início, mas você não consegue garantir que para números grandes vai dar certo. Por isso que precisa ser provado. Então, isso que eu estou falando aqui é a ideia que está por trás da matemática em tudo, né? A gente conseguir provar as propriedades para poder usar com segurança, tá? Só que aí, agora esquecendo um pouquinho isso, a questão está pedindo que a gente já suponha que seja verdade e a gente vai pensar em possibilidades para o 24, né? Então, 24 dá para escrever de quantas maneiras diferentes? Usando uma soma de dois primos, tá? Bem, vamos pegar o menor primo que tem e ver se dá certo, que é o 2. O menor que eu falo positivo, é o 2. Então, 2. Aí você vai dizer, pessoal, e os negativos? Mas a conjectura está dizendo que é um número par maior que 2, tá? Então, já garante que é positivo, tá, pessoal? Então, vamos lá. A gente pode pegar o 2 para dar 24. O segundo número teria que ser 22. Bem, só que 22 não é primo, né? Lembra que o único primo par que existe é 2. Então, essa possibilidade aqui, começando com 2, já está descartada. Agora a gente vai tentar começar com 3, que é o próximo número primo. Aí, para dar 24, teria que ser 3 mais 21. Só que 21 não é primo, porque 21 dá para dividir, por exemplo, por 3, por 7. Lembra que um primo só tem como divisor ele mesmo e 1, né? Então, aqui também está excluído. O próximo primo, depois do 3, seria a gente pensar no 5. Então, 5, note que aqui dá para dar 24, se eu somar com 19. E 19 também é primo. Então, essa daqui já foi uma dupla que deu certo. Então, a gente já tem uma. Por enquanto, é a letra E. Bem, quem seria o próximo primo aqui a pensar? 7, né? Aí, 7 dá para somar com alguém, dá 24? Dá, né? 7 mais 17. E 17 também é primo. Então essa dupla aqui deu certo. Nota que os números estão se aproximando, né?
era 2,22, 3,21, vê que já é mais próximo. 5,19, 7,17 estão se aproximando. Então parece que vão ter muitas possibilidades, mas não tem tantas. Até porque o número tem que ser primo, né? Então ainda tem essa. Então quem seria o próximo primo? Note que 9 não é primo, né? Porque 9 dá para dividir por 3. Então já pula para o 11 aqui. Aí 11 para dar 24 tem que somar com 13. E 13 é primo. Então aqui deu certo. E vê que a distância de 11 para 13 é só 2 unidades, né? Então o que é que significa isso? Quem seria o próximo primo aqui se a gente fosse contar? Seria o 13. Só que o 13 iria combinar com 11. Só que essa combinação eu já fiz, né? Então aqui eu não vou contar novamente. 11 mais 13, 13 mais 11. É a mesma combinação, tá? Então a gente tem só 3 possíveis duplas, que são essas que estão listadas. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Então, se tiver ficado alguma dúvida aí, posta nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.